que a gente vê no espectro geral da pandemia, e não só em Brasil, são sempre cenários mais preocupantes. A gente já chega lá. Mas e o Brasil? O que o Brasil tem feito no momento? Bom, os nossos casos continuam elevados, gente. Tu vê ali uma faixa, vamos colocar na tela cheia aqui a questão dos casos. Tu pega sempre o eixo Y ali, ó. Tu tá tendo um fluxo ali de mais de 40 mil casos. Vou pegar a linha de baixo, tá? Mais de 40 mil casos por dia é muita coisa. E a gente já chegou em 90, já bateu lá em cima, a gente está tendo alguns represamentos, acontece, é do fluxo, né? E aí a gente está vendo que está caindo. Ótimo, só que o que acontece? Como é que tu faz para te cuidar o dado? O dado, ele não avisa de uma hora para outra. Um dado de série temporal, ele sempre faz um platô e uma ascendente ou uma decrescente. Então, quando tu está olhando aqui, ó, a gente sempre teve lá as ondas de casos, e a gente também tem um reflexo nos óbitos. Então, onda de caso, ondas de óbitos. Onda de caso, que não chegou a baixar e continuou, que alguns chamam de terceira, a possível quarta, enfim, podem considerar essa só a terceira, ou só uma segunda gigante. Nomenclatura pode variar, a questão é que continuam altos. Estão caindo? Estão. Ótimo. A gente está tendo algum efeito de represamento? Está. Sempre acontece, é normal. Os óbitos, como é que estão? Continuam acompanhando. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção nesse primeiro momento, enquanto a gente mostra o Brasil. Casos, como está, e óbitos. Dito isso, a gente pode fazer outras extrapolações. Mas, assim, os nossos cuidados têm que seguir os mesmos, certo? A gente vê muito bem, né, nesse número dos casos, que por mais que a gente está em queda, a gente está em números altíssimos, quase igual o pior momento do ano passado. Então, assim, significa que não... E mesmo com tantas pessoas sendo vacinadas. Depois ele também vai comentar um pouco mais sobre isso. Mas é o grande problema. A pessoa está hoje achando que a pandemia está acabando, está passando, e a gente está vendo esses números de casos ainda muito altos, né? Inclusive, isso que tu lembrou é ótimo para comparar, né, Léo? Se tu olha óbitos, por exemplo, e tu vê, estão caindo, mas a nossa queda aqui é muito maior do que os picos do ano passado. Sim. Então, essa é uma situação que, assim, a gente não pode normalizar isso. A gente está tendo uma melhora, muito graças à vacinação, sim, sem sombra de dúvidas. Mas o nosso cenário ainda não é confortável. Normalizar 1.000 mortes por dia não é ideal nem de longe. E a gente percebe que é uma queda muito, muito frágil, né? Muito delicada. Quando a gente está em queda, uma coisa legal de observar no dado, ó, é que tu tem as diferenças nas entradas e tu tem o valor de base, tá? E aí, o que vocês veem é que o fluxo da semana, ele tem uma tendência. Isso a gente não precisa olhar só nesse cenário aqui no fim. A gente pode olhar em qualquer ponto da pandemia. A semana varia, por isso os jornais e as mídias usam a média móvel. Agora, o que tu vê é que, por exemplo, em determinado ponto aqui, ó, começou a média da semana, aquela onda da semana, a ficar num platô. E aí a gente está vendo isso de novo aqui, ó. A média tá caindo, mas aqui, ó, já está quase igual. Então, é aquela coisa assim, da gente continuar atento, não tá relaxando, porque isso é um reflexo dos casos. Os casos são sempre o dado mais flutuante, mas ainda assim, o conjunto dele nos é sempre informativo. E tem uma coisa também que é importante, né, a gente considerar nesses momentos, assim, né, quando a gente tem essa redução de casos, o que começa a acontecer? Começa que os hospitais, como vão ter ali menos hospitalizações, eles começam também a reduzir aquelas unidades de tratamento intensivo da Covid, né? Então, eles começam a abrir leitos para outras, né, enfim, cirurgias, outros procedimentos. Então, no momento que entra esse platô e que se dermos o azar, né, desse platô agora passar para uma ascendente, toda aquela estrutura né, do hospital, das unidades de campanha, né, como se chama, elas têm que ser remontadas. Né? Só que o que acontece? Cada vez que a gente tem esse desmonte, né, você tem que pensar que o hospital também está recebendo pacientes para outro tipo de procedimento. Esses pacientes, por vezes, podem ser de procedimentos que eles vão sair rapidamente do hospital, vão ter uma alta, né, num tempo mais curto, mas pode acontecer deles ficarem internados também por muito mais tempo. Então, a gente tem sempre essas ondas se batendo, né, quando a gente tem essa redução de hospitalizações
e aí tem um aumento da hospitalização por outros procedimentos que não Covid-19, e aí começam a subir os casos de Covid-19, que você tem hospitalização, a necessidade de hospitalização, e a gente sabe que quando esses números, eles aumentam muito, né, em razão de maior taxa de transmissão, enfim, isso acaba se tornando um risco também para essa questão de você ter que remontar essas unidades, de você ter que reescalonar profissionais de saúde, de, enfim, fazer toda aí um novo preparo para você ter o atendimento para essas pessoas, né? Porque a gente não pode esquecer também o seguinte, gente, embora nós estejamos vendo essa redução, né, redução até de casos, né, e redução de mortalidade, bem como o Bragatti falou, esses casos, eles ainda são muito elevados, né, e vários deles exigem hospitalização, e é uma hospitalização que, dependendo do sintoma da pessoa, ela pode se prolongar por muito tempo, né, então são coisas que a gente também precisa considerar. Esses dados que o Bragatti colocou na tela são fantásticos para a gente poder ver isso, e justamente isso que a Mel estava comentando, né? A quantidade de leitos de UTI, né? E aí o quanto eles estavam ocupados pela linha branca. Então vocês veem que a gente chegou num ponto ali em março que a gente quase colapsou o sistema de saúde, né? Foi por um detalhe. E aí aquilo que a gente vinha comentando em outros papos nossos, em outras lives, onde se tentava fazer vamos dizer assim, um acompanhamento através do número de leitos é muito ruim, porque a medida de fazer mais leitos, fundamental. Mas aí tu pega e tu mostra 100% de leitos lá no início, em novembro de 2020 era um número X, em março é outro, sabe? Em julho é outro. E aí tu tinha as campanhas, os hospitais de campanha que faziam aumentar o número de leitos, mas não estamos no platô máximo, na ocupação máxima, não adianta cuidar o leito. O leito é o desfecho final, a gente cuida ele meramente como um sinistro, assim, meu Deus, olha, o que mais que a gente precisa fazer? Mas a nossa ação tem que estar bem antes. A gente deu uma respirada agora, e essa queda tem nos mostrado isso, sabe? Que estão sobrando um pouco mais de leitos no momento, mas isso pode ser temporário, o leito flutua conforme espalha a doença. E é o pior de todos os indicativos, né? A gente já comentou e até em outra live com o Isa, com o Isa e com a Mel, que esse é o pior dos indicativos para você olhar. E a gente vê que vários estados estão olhando principalmente esses dados. Ainda, né? Depois de todo esse tempo de pandemia, ainda não aprenderam que não é esse dado para olhar. O paciente na UTI é o pior cenário, né? Sim. A gente não quer ele lá.